Eu converso com diversos gestores que chegam para mim, coordenadores, líderes, e dizem: Albert, eu vivo apagando incêndio. Meu amigo, 70% do meu tempo é apagando incêndio. E aí, claro, se você for fazer um curso de produtividade, se você for fazer um curso de organização de atividades, de gerenciamento de rotina, você vai aprender um monte de ferramentas que você pode utilizar ali para melhorar sua produtividade e acabar com essa questão do incêndio. Eu sou muito prático nesse sentido. Eu acho que é o seguinte: você pode fazer uma lista de todos os incêndios que você apaga por dia. Então, essa é a minha dica. Você tem problema com incêndio na sua empresa? Faça uma lista. Todos os dias, no final do dia, você anote tudo que aconteceu ali que não estava previsto nas suas atividades e veja que incêndios são esses. Identificar os incêndios, você faça isso durante uma semana, 15 dias, tá? E aí você vai ter todos os incêndios que você apagou, digamos assim. Interessante que você vai ver que tem alguns incêndios que se repetem. Aí você vai começar a agrupar esses incêndios, tá? Então, é problema de um colaborador, é problema de uma máquina, é problema de um determinado cliente. Pronto, já categorizei ali. Aí depois você vai olhar para esse incêndio e vai dizer: tá, o que foi que aconteceu aqui? Isso aqui foi uma falha de quem? Isso foi uma falha minha enquanto gestor? Isso foi uma falha do processo? Isso foi uma falha da pessoa que era responsável por resolver e não conseguiu resolver? Isso é uma falta de treinamento? O que é? Agrupado ali o incêndio, identificados os grupos, identificadas as causas, aí você vai agora tomar uma ação para evitar que os incêndios voltem a acontecer. Se a gente fosse falar aqui de técnicas, né, ia começar colocando aqui: faça um FCA, você faça um plano de ação, e daí você identificou, aí na sequência você faz um treinamento com a sua equipe. Eu quero simplificar. Registra quais são os incêndios, veja que frequência eles acontecem, agrupe-os para você verificar ali se existem causas comuns, identifique as possíveis causas e você vai agir em cima delas. Detalhe, veja que eu falei a palavra frequência aqui várias vezes. Por que eu estou falando a palavra frequência? Porque a frequência ela pode ser utilizada para, primeiro, você atacar. Se a gente fosse fazer um Pareto, falando mais no termo técnico, eu não queria falar termo técnico, mas a gente acaba tendo que falar. Mas se eu fosse fazer um Pareto, eu ia ver quais são os incêndios que têm a maior frequência. E aí eu descobri que se eu atacar as causas desses, eu vou resolver aí boa parte dos problemas que eu tenho de incêndio. Agora alguém pode chegar para mim e dizer: Albert, mas não é só a frequência. De repente é um incêndio que é muito frequente, mas que não toma tanto tempo assim ou não gera um grande impacto. Será que não era interessante eu pegar esse incêndio e verificar quanto tempo eu passo lá tratando e o impacto que ele causa? Porque eu teria mais duas variáveis. Além da frequência, eu teria o impacto que ele causa e o tempo que eu me dedico a ele. Você pode fazer isso também. Por isso que eu fiz questão também de registrar nesse vídeo. Ou seja, você pode ter as três coisas. Mas a frequência vai dizer quantas vezes você é interrompido ali nas suas atividades diárias para apagar os incêndios. Eu sei que incêndio, reforçando, incêndio é algo que acontece no dia a dia de todo gestor. Mas dificilmente as pessoas com quem eu converso anotam no final do dia lá quais foram os incêndios. Então a minha dica de ouro é essa. Anote durante a semana, 15 dias, quais foram os incêndios, entendendo que são aqueles problemas que quebram sua rotina, atrapalham o seu dia. Uma outra dica que eu dou é: se você trabalha 8 horas, planeje sua atividade, sua rotina, você é um gestor, para 6. Porque sobram 2 horas para você tratar outros assuntos. De repente, daqui a pouco você vai dizer: Albert, mais 2 horas você está dizendo que eu vou continuar com os incêndios? Não. Uma atividade muito importante nossa dos gestores é observar as pessoas, observar os processos, pensar melhorias, pensar em inovação, pensar novas formas de fazer, visitar outras empresas, network, benchmark, ou seja, tem muitas coisas que a gente precisa fazer enquanto gestor, que se nós ocupamos ali as 8 horas, a gente acaba ficando sem tempo para essas atividades que vão nos trazer um patamar superior ali para a gestão. É o que tem a ver com a criatividade, com a inovação, com a melhoria contínua, enfim, com a melhoria da organização e levar ela a fazer coisas aí que hoje ela não faz. Então, vamos lá. Reduza a sua rotina para um tempo menor, de modo que sobre tempo para você também trabalhar outras questões e quem sabe até daqui a pouco você passar essas 2 horas aí se dedicando de fato a planejar. Eu sempre digo que o gerente ele é responsável
por treinar e desenvolver as equipes e acompanhar se esses resultados estão sendo atingidos ou não. Agora, se você é um gerente que vive apagando incêndio, eu duvido e repito, duvido que você tenha tempo de observar sua equipe e identificar ali onde tem algum ponto de melhoria. Por quê? Porque você vive apagando incêndio. Então, vamos combater os incêndios com planejamento, com ferramenta. Eu não vou ficar aqui, faça uma matriz GUT, não vou falar nada disso. Resiste, veja a frequência, agrupe, observe as causas. Se quiser expandir um pouquinho mais, veja quanto tempo você se dedica e veja o que dali é mais crítico, né? Ou que causa um impacto negativo maior. Então é isso.